Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, eu pedi ao diácono Albérico que repetisse a novidade do sábado passado. Sim, meu caro telespectador, nós disponibilizamos um e-mail paginasagrada@hotmail.com com o intuito de interagir melhor. As dúvidas que por acaso vierem, vocês mandam os seus e-mails e nós vamos tentar, na medida do possível, respondê-los de maneira simples e direta. Agora, duas coisas. Primeiro, página sagrada. Uma palavra só. @hotmail. Tudo escrito junto. Porém, a segunda coisa é mais importante. Uma pergunta, não 15. Não um questionário. Uma pergunta e uma pergunta direta. E a resposta, pode esperar, deve ser curta, porque nós não temos uma equipe por detrás de nós trabalhando nisso e nós temos que fazer isso aqui nos tempos livres que nos restam. Mas serão todos bem-vindos. E uma maneira também de divulgar o nosso programa. Ainda em tempo, quem não tem, e já deveriam saber disso, quem não tem oportunidade de assistir o programa no sábado, 1h30 da tarde, não perca a esperança. Continue. Você pode acessar o YouTube e lá você digita Páginas Difíceis da Bíblia e você logo vai acessar o nosso programa lá que fica gravado pelo Padre Saraiva. Entenderam todos? Repete então. Entra no YouTube, digita Páginas Difíceis da Bíblia e vai aparecer lá uma série de programas. Você escolhe até a data, né? O programa que você perdeu, você não assistiu, você pode assistir diversos programas, inclusive programas de 2013, 2012, 2010, estão lá postados. Tá bem, e tudo isso é um acervo que está à disposição de todos os telespectadores a qualquer dia, a qualquer hora do dia e da noite. Bem, diácono, podemos continuar ou uma pergunta, Livro de Josué, a continuação é essa. O livro de Josué? Sim. Também este livro de Josué deve ter sido escrito à mesma época. Isso se refere a que época? A época pós-exílica. Só que ele toma um viés diferente do livro de Deuteronômio? Não. Espera, estamos dando confusão. Falamos do livro de Josué. Foi. Agora devemos falar do livro dos Juízes. Vem depois. Tá certo. Tá certo? Então, vamos nos corrigir. Josué já foi falado, agora Juízes. Bem, este livro também é pós-exílico e é de literatura deuteronomista. Aliás, o capítulo 1 já é bem uma teologia da história. Quando Israel se comportava bem naqueles tempos primitivos da fundação, tudo lhes ia bem. Quando, porém, caíam na idolatria, eram invadidos por inimigos, como castigo de Deus. Arrependiam-se da idolatria, voltavam-se a Deus e Deus lhes suscitava um Salvador na pessoa de um juiz carismático que levava o povo à vitória. Novo pecado, nova derrota, nova conversão e nova salvação. E outra figura de juiz. Nós temos juízes menores e temos juízes maiores. Olhe, o que eu falei do livro de Josué vale mais ou menos também para o livro dos Juízes. Este livro tem mais pé no chão. Um pouco mais do que o livro de Josué. Um pouco mais. Porque vê que os israelitas sempre conviveram com outras populações dentro de Canaã. E não, como Josué insinua, as aniquilaram todas. Agora, claro,
querer retrotrair tudo isto aqui para um passado, digamos, pré-monárquico, que é o que o livro deseja fazer, isto aqui não pode ser feito. Historicamente, não pode ser feito. E por quê? Porque nós não temos uma fiabilidade grande do ponto de vista historiográfico moderno no livro de Josué. Não quero ser minimalista ou nihilista com relação ao livro de Josué. Não quero dizer... Josué ou Juízes, por favor, errei. Me corrija se isso acontecer. Não quero ser minimalista com relação a Juízes. Não quero ser nihilista com relação a Juízes. É possível que uma ou outra história, que eu prefiro chamar saga, tenha algum fundamento na realidade. É possível. Sansão, por exemplo. Não. De maneira Sansão, alguma? de maneira alguma. Aquilo é um puro folclore, não é? Imaginar que a força física de um sujeito estivesse nos seus cabelos, que não deveriam ser cortados, até que sua mulher, num momento de sonolência e distração, os corta. Sansão perde as forças, é capturado pelos filisteus, mas no final mata mais filisteus na morte, porque se suicida, do que na própria vida. Claro que isto aqui é um conto popular. É evidente que isto aqui não dá para... Possivelmente a saga de Gedeão. Gedeão também, muito interessante. Possivelmente a saga de Gedeão traga alguma novidade. É possível, ou melhor, seja responsável por alguma coisa acontecida no passado. Jefté é outro caso que não pode ser absolutamente aceito. Aquele que faz um voto a Deus de matar, se ganhasse a batalha, a primeira pessoa que encontrasse. Aparece a filha dele. E quem encontra é a filha, que consente no seu próprio martírio. Pede apenas a ele a autorização para chorar a sua virgindade. Ela será imolada antes de se casar, pelas colinas com as suas amigas, e vai. E depois, no conto parece que, o conto não é claro, parece que é imolada. Claro, isto para nós seria um absurdo, alguém fazer um voto desse, seria absolutamente inválido esse voto. Para nós hoje. Para nós hoje, claro. E seria uma religião de ponta cabeça fazer uma coisa dessa. Talvez, nesse aspecto, a saga, o conto não seja interessante e fale ao homem de hoje. Existem pessoas que vivem a religião de ponta cabeça, não do jeito que deveria viver. É capaz de me dar exemplos? Não, aqui não me ocorre agora esses exemplos. São tantas, Ah, é? São tantas pessoas que não perdem uma comunhão, pessoas que colocam todas as fitas de todas as confrarias no pescoço, todos os escapulários, mas não têm caridade. Entendi. Não amam, não são capazes de ser solidárias, são pessoas difíceis, são pessoas que murmuram, são pessoas que jogam um contra outro. Bem, que adiantaram essas fitas todas? A isto eu dou o nome de religião de ponta cabeça. E essas pessoas não faltam, não é? Infelizmente, não. Em São Paulo eu tenho certeza que não. Acho que aqui em Brasília também deve ter, não é? Pessoas assim. Eu espero que eu não conheça nenhuma assim. Mas não vamos ser muito otimistas, não é? Jesus ensina a fazer uma hierarquia. Primeiro o amor, a misericórdia, a fidelidade, a obediência a Deus. Depois os mandamentos mais secundários. Mas não perder a procissão e depois frequentar uma casa de prostituição, que significa isso?
é fé de ponta cabeça. Para esses, a leitura desse texto aí poderia ser salutar. É um exemplo a não ser seguido, a não ser tomado. De toda forma, todas essas sagas que o senhor coloca aqui, sim. elas nos trazem lições de vida, mesmo a de Sansão. Traz, claro que traz. Não. Deixando a historicidade de lado, é claro que as sagas, na sua extensão escrita, no seu texto, claro que trazem mensagem. E eu já falei tantas vezes aqui, Deus se serve de tantos gêneros literários para se fazer ouvir ou para transmitir a sua mensagem. Claro que alguém pode fazer uma meditação sobre o livro dos Juízes. Melhor se for depois destas aulas aqui. Bem melhor. Ou se for depois desta cultura aqui transmitida na televisão. Porque assim lê o texto como ele deve ser lido. E não de uma maneira extravagante ou ingênua, o que a grande maioria faz. Existem aí textos antimonárquicos. É claro, para quem lê o livro ingenuamente, esse livro é anterior à monarquia. Os fatos são anteriores. Mas para quem o lê cientificamente, isto aqui é uma retroprojeção no passado de experiências já acumuladas e tidas no presente. No caso concreto, pelos repatriados de Yehud. Não é? Então leia uma parábola, é um conto, uma parábola. As árvores falam, ou melhor, nesta parábola aqui, as árvores falavam entre elas. Estamos no capítulo 9. Levaram a notícia a Joatão, e ele subiu ao cume do monte Garizim, e lhes disse em alta voz: Senhores de Siquém, ouvi-me, para que Deus vos ouça. Um dia as árvores se puseram a caminho para ungir um rei que reinasse sobre elas. Disseram à oliveira: Reina sobre nós. A oliveira lhes respondeu: Renunciaria eu ao meu azeite, que tanto honra aos deuses como aos homens, a fim de balançar-me por sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: Vem tu e reina sobre nós. A figueira lhes respondeu: Iria eu abandonar minha doçura e o meu saboroso fruto, a fim de balançar-me por sobre as árvores? As árvores disseram então à videira: Vem tu e reina sobre nós. A videira lhes respondeu: Iria eu abandonar o meu vinho novo, que alegra os deuses e os homens, a fim de balançar-me por sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: Se é de boa fé que me ungis como rei sobre vós, vinde e abrigai-vos à minha sombra. Senão, sairá fogo dos espinheiros e devorará os cedros do Líbano. Está aí, um conto antimonárquico. É, bem claramente antimonárquico. As árvores que se prestam não querem rei. Não querem rei, nem querem ser rei, né? Não. Quem não presta, quem não deveria aceitar, é o único que se põe a serviço, o espinheiro. Bem, se este livro é de uma última extensão, ou de uma última escrita pós-exílica, o que eu aceito, ainda que esse texto aí, que o senhor acabou de ler, e um outro fosse eventualmente pré-exílico, ainda que o texto fala mormente aos repatriados, porque o livro como tal surgiu no pós-exílio. Ainda que algumas sagas, algumas histórias
tenham uma vida, um início de vida pré-exílico. Eles já tinham tido o exemplo das duas monarquias. Já tinham passado pelo dissabor Das duas monarquias. A monarquia de Israel e 150 anos depois, mais ou menos, a monarquia de Judá. Seria o caso de reproduzir novamente a monarquia? Bem, na volta dos repatriados havia um príncipe davídico. O Davítida chamava-se Zorobabel. E o profeta Ageu, tem uma página e meia só, um profeta dessa época, do pós-exílio, depositou nele as esperanças messiânicas. Ele iria reconstruir a casa real e o sacerdote Josué, não o Josué do livro, um outro, iria reconstruir o templo de Jerusalém e o sacerdócio. Portanto, a monarquia e o sacerdócio. E parece que essa ideia de uma nova monarquia, no estilo da velha monarquia davídica, foi durante algum tempo pensada e acalentada. Mas, primeiro, eles tinham diante dos olhos o desastre que foi a monarquia de Judá, de Israel e de Judá. Eles tinham isto diante dos olhos. E alguns velhos ainda podiam se recordar do que aconteceu em 587. Podiam ainda estar vivos, alguns poucos. Era o caso de reconstruir tudo isso novamente? Mas havia mais. A Pérsia iria permitir que se reconstituísse uma monarquia, ainda que fosse uma monarquia vassala. Havia monarquias vassalas no Império Persa, Tiro, por exemplo. Mas haveria de permitir que Ehud se tornasse uma monarquia. E os povos circunvizinhos? Em primeiro lugar, os samaritanos. Em segundo lugar, os árabes do deserto. Como veriam isto aqui? Claro que não com bons olhos. Vejam os inconvenientes da reintrodução da monarquia. Além disso, embora Ezequiel, o profeta do exílio, tivesse dado um lugar no repatriamento para um monarca, prefere não chamá-lo mais de rei, chama-o príncipe, Nazir, e coloca limites nas suas posses. Ele será um príncipe e terá poderes limitados. Isto no livro de Ezequiel, na Torá de Ezequiel, nos capítulos 40 a 47, 48 do livro de Ezequiel. Portanto, tudo somado, havia muitos inconvenientes em se reproduzir a monarquia. A isto, temos que acrescentar o seguinte: Josué, o primeiro pretendente, desaparece misteriosamente de cena. Provavelmente numa luta intestina, civil, entre judeus vindos do exílio e judeus que nunca tinham ido ao exílio, Josué tenha sucumbido. Josué tenha sido assassinado.
é possível que ele tenha tomado o partido do nacionalismo, ou melhor, o partido do internacionalismo, da junção das partes. Entendo. E teria sido assassinado. Uma alusão velada a isso, alguns historiadores e exegetas veem no livro de Zacarias, que nós não vamos citar agora, para não perdermos tempo aí em procurar o texto e depois o capítulo e o versículo. Né? Transpassarão aqueles que contemplaram. Bom, é possível que seja aí uma alusão indireta, velada, ao assassinato de Zorobabel. De qualquer maneira, ele saiu misteriosamente de cena. Se não queriam voltar a um período anterior, histórico, anterior à monarquia, período dos juízes. Ou melhor, onde estava ainda em fermentação a monarquia, nos primeiros inícios de Israel. Se não queriam voltar à monarquia, por causa dos inconvenientes que ela trouxe no passado, e eram bem presentes, lhes restava uma alternativa: formar um reino de sacerdotes. Isto é, uma nação, digamos, hoje nós denominaríamos uma teocracia. Uma nação governada por clérigos e com a religião ponto ou polo de atração. Hoje nós temos isso, sabe aonde? No Irã. O Irã é uma república religiosa, uma república muçulmana, dominada por uma aristocracia religiosa. São clérigos, né, mulás, ayatolás, todos eles religiosos, que lá mandam e têm poder de vida e de morte. Me ocorre uma pergunta dentro dessa reflexão. Já tinha acontecido a monarquia, eles já tinham experimentado dissabores, mas esse livro dos Juízes, eles fazem alusão ao templo, porque o templo sempre foi muito importante para os judeus. Não, vocês já tinham experimentado a monarquia? No livro atual dos Juízes, o templo Sim. não tinha sido construído ainda. Sim, no livro, Portanto, veja bem, no livro, na leitura dele. Mas à época... A época já tinha caído. sido destruído, construído e destruído. Então, e não se faz nenhuma referência. Não. Eles omitem isso de propósito, Não. porque senão... Porque queriam que o templo fosse, e de fato foi, obra da monarquia. Sim, sim. E se eles estão escrevendo antes da monarquia, não convinha colocar ali o templo. Mas, de fato, o templo foi construído com a monarquia. De uma existência de um templo antes da monarquia, nós não sabemos nada. Talvez, como todos os povos foram religiosos do passado, talvez tivesse alguma casinha de oração lá, de algum templeto lá para algum sacrifício, mas numa época ainda pré-histórica para Israel. Vamos fazer um encerramento agora, não é? Poxa vida, já passou agora muito encerramento. rápido. Então, temos que deixar para outra semana. Meu caro telespectador, eu espero que essas páginas meditadas cheguem até os seus corações, que você procure mesmo estudar, ler, mas principalmente rezar com esses textos. Até o próximo sábado, com a graça e com a bênção de Deus.